O tema da aula de história de hoje é imigração no Brasil. Muitos deslocamentos de população aconteceram pelo mundo ao longo da história por diversas razões, como necessidade econômica, guerras ou problemas políticos. A história do Brasil também é marcada pelo intenso fluxo de pessoas de diferentes partes do planeta. Durante o período colonial, quando o Brasil esteve sob o domínio de Portugal, entre os séculos XVI e XIX, a presença de portugueses na colônia era expressiva. Além deles, franceses, holandeses e europeus de diferentes nacionalidades, ligados especialmente ao comércio, também se estabeleceram no país. Entre os séculos XVI e XIX, cerca de 5 milhões de pessoas do continente africano, provenientes principalmente de Angola, Moçambique, Golfo de Benin, fica no sudoeste atual da Nigéria e Costa do Marfim, foram escravizadas e trazidas ao Brasil. Imigração a partir do século XIX. Em 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal e, em certa medida, isso favoreceu a entrada de pessoas de outras nacionalidades no país, afinal, a metrópole exercia um grande controle sobre o território colonial. Com a campanha pela libertação dos escravizados e o declínio do sistema escravista a partir do século XIX, novas relações de trabalho foram criadas com o uso de mão de obra livre e assalariada na lavoura. Esse trabalho foi desempenhado por imigrantes, muitos de origem europeia, que chegavam ao Brasil por meio de viagens incentivadas por proprietários de terras e pelo governo da época. Entre os anos de 1870 e 1930, mais de 3 milhões de pessoas de origens diversas, como alemães, italianos, espanhóis, japoneses e árabes, chegaram ao país. Ao lado da imagem, de um quadro chamado Os Imigrantes, pintado por Antônio Rocco, óleo sobre tela, de 1910. Imigração e cultura do café. Para aumentar a produção agrícola, sobretudo a do café, que passou a ser o principal produto de exportação do país em 1830 e com a proibição do tráfico de escravizados em 1850, o governo brasileiro moveu uma campanha para atrair trabalhadores estrangeiros. Entusiasmados com a propaganda imigratória e provindos de locais onde ocorriam sérios conflitos, problemas econômicos e escassez de alimentos, os imigrantes viajaram de terras distantes para o Brasil, atuando no início como trabalhadores rurais. Entretanto, muitos encontraram também uma vida difícil, nem sempre recebiam corretamente os seus pagamentos ou os lotes de terra prometidos, os contratos por vezes não eram cumpridos e eram submetidos a desgastantes jornadas de trabalho. Atividade 1. Quais as principais razões da imigração para o Brasil? Então, por que os imigrantes vieram para o Brasil? Então, uma das razões eram os conflitos que existiam lá onde eles moravam, também por crise econômica, porque eles achavam que aqui ia ser melhor. Lá eles tinham escassez de alimentos, então faltava alimentos para eles, então eles vieram para cá com a ilusão de que aqui eles teriam uma vida melhor. Atividade 2. Observe a imagem a seguir e responda a questão. Quem são e o que estão fazendo as pessoas retratadas na pintura? Como elas são representadas? Então, aí na pintura, você pode ver que são trabalhadores rurais, eles estão trabalhando lá na lavoura de café, a maioria deles está colhendo o café, também tem um homem secando os grãos, outros estão carregando o carro de boi com o café. Também tem um casal descansando embaixo de uma árvore.
Neles a gente pode ver as expressões faciais dos personagens, né? Esses personagens estão usando roupas simples, como lenço e chapéu na cabeça, ou estão descalças. E assim termina a nossa aula de história de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula.